Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Janas Cast! Muito bem! A nossa música hoje é assim: eu voltei agora pra ficar. E nós voltamos, as Janas voltaram. E principalmente no mês do que, Jana? No mês das mulheres, no mês de março, com uma convidada muito especial, Larissa. Seja bem-vinda! Boa noite, Janas. Muito obrigada pelo convite. Você quer mandar boa noite pro pessoal? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Isso. Essas mãezinhas empreendedoras, empresárias, quando estão na frente de uma câmera, parece que congelam, mas isso é só o primeiro momento, né, Jana? Sim, acontece. A gente fica um pouco insegura. Lari, né? seja muito bem-vinda aqui ao Janas Cash. A gente está muito feliz de te receber. E hoje, né, vai ser muito bacana para Janas e principalmente para Jana Delis, né? Porque ela também tá vindo agora, o Raul chegando nesse mês. A gente está muito feliz porque esse mês também é o mês que o Raul chega. E a gente trazer uma mãe, uma empresária, né? Trazer toda a sua experiência, uma mulher que inspira. Porque esse mês para nós, aqui para as Janas, a gente quer trabalhar muito as mulheres entender que não é só sobre brilhar, mas sim uma iluminar a outra. E é isso que a gente quer trazer para vocês esse mês. Mulheres se sintam iluminadas. Quanto mais a gente ajuda uma outra, mais nós conseguimos fazer que uma possa brilhar, e assim nós vamos iluminando o nosso movimento das mulheres, das mães, das empresárias, das mulheres que querem ser como são. Exatamente. Então, eu conheço um pouquinho da história da Lari, que a gente já conversou. Tem uma história muito encantadora, porque eu tô entrando agora nesse universo maternal, né? Eu já era da área do empreendedorismo, então para mim tem muitas coisas novas. Mas com certeza tem muitas mãezinhas assistindo a gente, vai ter muitas mulheres que vivem essa realidade também e que sem dúvida vão poder aprender e compartilhar com a gente nesse episódio aqui que vai ser engrandecedor. Então, vamos começar? Bora. Vamos começar de mãe pra mãe. Então vamos começar com a Jana, que é a nova mãe, né? Vai, Jana. Eu ia começar perguntando da Lari. Sim, mas tu não quer perguntar quem é Lari? Sim, isso mesmo. Eu ia falar isso. Lari, então se apresenta brevemente. Quem é a Larissa? Do ateliê da Lari e tudo mais. Faça o teu resuminho ali. Gente, hoje eu vim até com a camiseta, ó, que é personalizada lá pelo ateliê da Lari. Eu não vim com a minha porque não serve mais, mas eu tenho a minha também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, tenho 34 anos, quase 35, sou mãe do Miguel, sou dona e proprietária do ateliê da Lari, já completando agora 4 anos nesse mês de março, né? Para mim, o mês de março também é um mês de celebração. Muito, porque veio o Miguel e também tem o nascimento do Miguel e depois, um ano depois, o nascimento do ateliê da Lari. E assim, o mês de março para mim é um ano de muitas renovações. E todos os anos tem sido assim, sempre algum ciclo, alguma coisa, geralmente se encerra ou inicia geralmente no mês de março. Olha que bacana. Então, para mim foi muito gratificante assim, estar vindo aqui contar minha história para vocês justamente nesse mês também. Olha só, e a gente sem saber disso, né, Jana? Convidamos, na realidade, nada é por acaso, né, Lari? Sim. Porque o universo, ele conspira. Então, a gente está muito feliz de tu poder contar a tua história como profissional, como mãe, como ser humano, que isso é muitas vezes quando a gente se torna mãe, nos primeiros momentos a gente fica só mãe, né? E a gente esquece um pouco do ser mulher e da questão profissional. Então eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muitos insights para essas mulheres que desejam engravidar. Porque a gente percebe também, Lari, muitas mulheres que têm medo de engravidar e não dá conta. E a gente precisa entender que a gente não tem que dar conta de nada, né? Isso mesmo, nunca vai dar conta, né? Não. Não mesmo. Agora, mas que nunca eu sei disso. Não tem como a gente conseguir dar conta de tudo. A gente tenta, mas a gente dá o máximo que a gente pode naquilo que a gente consegue. Então, se a gente manter essa ideia que a gente vai dar o nosso máximo naquilo que a gente conseguir, a gente vai conseguir o principal. Eu tenho feito, assim, principalmente nesses últimos anos, colocado categorias assim principais, né? Aquilo que eu preciso dar prioridades.
E depois, conforme o restante vai indo, daí eu vou fazendo conforme as prioridades e assim eu consigo ir, né? Um passo de um cada passo vez, de cada né? vez. Exatamente. Às vezes, Ô Lari, conta pra nossa audiência, a Lari é formada, ela tem um ateliê de personalizações, mas antes de tudo isso, qual é a tua formação? eu sou formada em arquitetura e urbanismo já há 6 anos, né? Daí, logo após a minha formatura, eu iniciei por conta própria, também estava iniciando os projetos. Nisso veio a gravidez do Miguel, também algo que foi inesperado, né? Aquilo que a gente acha sempre vai deixando para depois, aquele medo de não conseguir ser mãe, de não conseguir ter uma carreira profissional, conciliar. Eu tinha muito medo disso, né? Eu tinha medo de não dar conta. De não dar conta. Sempre procrastinando, assim, algumas prioridades. A gente foi terminar a faculdade, construir a casa. E eu pensava em ter uma carreira estabelecida para depois engravidar, né? Isso já... É aquela linha que a gente imagina da vida perfeitinha, né? Como se a gente pudesse planejar alguma coisa, né? E eu ali já com quase 30 anos, daí veio o Miguel para dizer assim... Não é tudo como você espera, você precisa aprender mais. Então, ele veio para ensinar. E o primeiro ensinamento é que tudo tem seu tempo certo. Na hora, a gente acha que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Mas tudo tem a hora certa, o momento certo. E ele veio e eu acho que foi... uma grande virada na minha vida, a maternidade. Eu acho que foi a maior virada da minha vida, porque eu aprendi a ter uma maturidade que eu achava que não tinha, mas já tinha, né? Mas estava ali escondida. Enfim, não tem nem como dizer assim em muitas palavras, mas eu tive assim, encerrei muitos ciclos, estava encerrando uns ciclos naquele momento, aí veio a gravidez com vários riscos, tive que ter bastante cuidado durante a gravidez e foi tudo, por mais que tivesse todos os riscos que teve, consegui ter uma gravidez assim tranquila, né? Sempre tive bastante serenidade, que eu acho que ele que trazia para mim ali. Consegui ter uma gravidez bem tranquila, ele veio. E já veio, logo que nasce, a gente pensa assim, eu lembro nos primeiros dias, meu Deus, eu coloquei um ser humano no mundo, né? Enquanto a gente não pega no colo, a gente não tem aquela noção do que é, a gente tem o idealizar, a gente tem o sentir na barriga, mas o real mesmo é depois que nasce. E esse é uma chavezinha que vira assim... Só quando a gente passa, a gente consegue compreender de verdade. Logo já vai ser. Logo diga pra ela, Lari. Logo você entenderá que eu estou falando. Assim, a gente primeiro... Eu lembro que os primeiros dias eu pensava, meu Deus, eu só vou dar de mãe e trocar fralda, vai ser o resto da minha vida, assim, será? Dá aquele choque, assim, meu Deus, eu só... Tudo que eu vivi, que eu tentei fazer, vai ser só para trocar fralda agora, assim, aquele primeiro momento, né? Mas depois a gente vai vendo que é muito... além disso. Então, eu ia te fazer uma pergunta. A ideia do ateliê veio depois que o teu menino nasceu? Sim, quando na festinha de 1 ano dele. Na festinha de 1 ano dele? Exatamente. Olha só. Daí Então, nesse primeiro ano, tu estava nesse processo de cuidar dele? Sim, de esse viver. primeiro ano, como eu também recém tinha me formado, na gravidez ali eu tinha que ter alguns cuidados, eu tinha bastante consultas, então eu nunca fui atrás de um emprego fixo, né? E quando eu tive ele, eu disse, não, vou aproveitar esse momento que eu já tô, né, parada para cuidar dele, para poder vivenciar essa maternidade. Eu pensava sempre, o primeiro ano eu quero ficar com ele em casa, cuidar dele, aprender com ele. E depois eu colocaria ele numa creche e procuraria um trabalho, algo assim. Tanto que o ateliê justamente foi isso, para ser um meio período, quando ele fosse para a escola, para mim fazer alguma coisa enquanto eu procurava e voltava para o mercado de trabalho, né, na área de arquitetura. Tipo um extra. Tipo um extra. Mas... Porque eu não consigo ficar muito parada, né? Com 2 meses já tentei voltar ali fazer bolos e doces, algo que eu sempre fazia como um extra, como a minha terapia, né? Eu sempre tive sempre gostei muito de trabalhos artesanais, culinária, então sempre eu fazia de uma forma terapêutica para mim me ocupar assim um pouco mais, né? A gente já não tem muita ocupação, daí consegue colocar um pouquinho mais para fazer sempre, né? Pelo menos antes da maternidade. Ô Lari, mas conta aí, eu fiquei muito curiosa quando tu falas sobre a questão que foi após o aniversário dele que veio essa vontade. Por quê? Você percebeu o quê? Como eu digo, tudo acontece de uma forma inexplicável. Na época, assim, a gente não conseguia entender, mas veio
algumas situações. Por exemplo, eu fui começar a preparar o aniversário dele, na época recém tinha pouco dessa parte de papelaria personalizada, tinha na cidade, se não me engano, tinha só a Josse, né? Daí até a minha comadre, 5 meses antes, tinha o aniversário do nosso afilhado de 1 aninho e tinha feito, né, os itens de papelaria com ela. E eu pensei, eu fui atrás, né? Eu vou ver com ela para fazer alguma coisa, uma decoração diferente para o aniversário do Miguel. E nisso ela estava indo embora da cidade. Daí eu pensei, eu tô sem fazer nada, assim, teoricamente, né? Tava só com o Miguel em casa, não tava com trabalho fixo. Eu pensei, vou começar a fazer alguma coisa, porque a parte de bolos e doces consome um tempo, consome final de semana, e o Alan também trabalha como professor, né, o meu marido. Então, a gente sempre... Ele só tinha mais o final de semana para passar, a gente passar em família, e aquilo eu sempre ali em função de bolos e doces, acabou assim... dando conflitos no sentido de a gente não ter um tempo para nós como família, e o Miguel pequeno também, né? Então eu decidi deixar os bolos e doces por enquanto, que eu fazia assim de vez em quando, porque estava começando a aumentar já Era a uma demanda. delícia, gente, os bolos de pote da Lari. Então eu disse, vou fazer alguma outra coisa que eu consiga conciliar com o Miguel junto, né? Que cozinha com criança pequena, né? Não combina muito no começo. E nisso a Josi falou, tô indo embora. Daí eu comecei a pedir para ela me orientou, ela me deu umas aulas ali de como fazer os topos de bolo. Até o primeiro topo de bolo, as caixinhas do Miguel, foi os primeiros itens que eu fiz. E a partir dali, ela foi embora da cidade e eu comecei a pegar alguns pedidos que tinha. Ela ia me passando. E ali eu comecei. Daí veio a pandemia, tanto que nem pude fazer a festa de 1 ano do Miguel, na verdade, né? Eu tive que cancelar, porque o lockdown foi exatamente na semana do aniversário dele, né? Ele faz dia 25 de março e, se eu não me engano, fechou tudo ali dia 24. Eu ia fazer começo do mês, né? Ali na véspera de Páscoa, na época. E só que eu tinha tudo preparado, tinha tudo feito. Daí a gente fez nós 3 em casa, assim, montei uma mesa, fiz toda a decoração que eu já tinha pronta, fiz o bolo, tudo. E tiramos as fotos, comemoramos do nosso jeitinho ali na pandemia. E após isso, daí comecei a pegar alguns pedidos, fui aprendendo e como estava tudo fechado, todo mundo, né? Na época tinha muitos mini kit festa, o pessoal pedia os topos de bolo, algumas tags de docinho, alguma caixinha para fazer ali, que nem a gente fez. Em casa. Em casa, só a família, um mini bolinho, os docinhos e era só. Era os kit festa. Que não dava, né, para fazer nada. Sim. Daí, como eu também ficava em casa, já fiz ali um quartinho que tinha extra, já tinha montado ali. Comecei com uma impressora, o computador que eu já tinha, comprei uma máquina de corte e um pacote de papéis, e assim foi indo. Conforme entrando os pedidos, ia comprando mais materiais, ia aprendendo, e assim iniciou o ateliê da Lari, com a festinha de 1 ano do Miguel em casa, na pandemia. Gente, que história legal! Bacana! Nossa, muito bacana. Eu estou até encantada, assim, de ver uma coisa tão singela, né? Uma coisa tão singela, um movimento tão singelo que veio uma mesmo... oportunidade, né? Um momento bem desafiador, né? Tipo, quem tava vivendo ali de insegurança, de medo e tudo mais, que eu me lembro dessa fase também. E aí você falou, olha, legal. E eu fazia em casa, o pessoal encomendava tudo pelo WhatsApp, né? Daí eu finalizava, deixava tudo empacotadinho, ia até o portão, atravessava, se passava por cima os pacotinhos, né? Todo mundo com máscara, foi um período assim, né? Pelo menos assim, os primeiros meses foi bem restrito. E eu continuei com o ateliê por quase 2 anos em casa, 2 anos e meio, se não me engano. Não, 1 ano e meio para quase 2. Foi quase 2 anos que eu fiquei. E nisso foi desenvolvendo, começou com os kitzinhos de festa. E aí, qual que foi o próximo passo? Daí, quando você viu que tava legal, mas dava para inventar uma coisinha a mais? Quando o topo de bolo foi assim o carro-chefe por quase 3 anos, né? Faz 1 ano assim que eu encerrei totalmente. Foi em março do ano passado que eu disse a partir de agora eu não vou pegar mais nenhum pedido de topo de bolo. Até agora esse mês também encerrei a parte de balões personalizados, alguns outros itens e tô focada mais na parte de encadernação. E a encadernação também começou com o Miguel, que eu quis fazer a reforma da caderneta de saúde dele.
E ali que eu fui atrás para ver como que eu vou fazer essa reforma. Daí comecei a descobrir a encadernação dentro da papelaria. Na realidade, então, traz um movimento teu muito com essa ligação com o Miguel, com o teu menino, que vai te trazendo inspirações das necessidades que tu Sim. que está acontecendo na tua vida. Tanto nisso, a parte dos trabalhos, como também quando eu saí com o ateliê de casa também, né? Foi após o diagnóstico dele, que ele tem TER, ele tem o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente teve esse diagnóstico quando ele tinha 2 anos e 8 meses. Foi em agosto de 2021. Lari, conta um pouco mais sobre isso. Então, quando tu engravidou do Miguel, aí nasceu o Miguel, então, naquele momento do nascimento do Miguel, tu pensou, eu quero ficar algum tempo com o Miguel? Como foi? Conta um pouco para nossa audiência. Tu pensou, agora eu quero me dedicar um pouco a esse filho? Quando ele nasceu, né, conversei com o Alan, a gente decidiu que eu ficaria em casa, né? Naquele momento estava tudo tranquilo financeiramente, ele conseguiria manter ali. Eu fazia mais os bolos e doces mais para mim me distrair algum tempo. E eu queria ficar aquele 1 ano, né? No ano seguinte, tu tinha estabelecido? Porque daí, como ele nasceu em março, no ano seguinte ele poderia já ir para a escola, né, no CEMEI no ano seguinte. Só que daí veio a pandemia e mudou todos os planos. E assim como veio o início do ateliê, veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa e a gente teve que aguardar, né, esse tempo, esse período ali até retomar as aulas presenciais, que daí como ele era pequeno, né, não tinha aula remota. Voltou só no outro ano, né? Voltou só no outro ano. Em 2022, início de 2022, as aulas, né, no CEMEIs pelo menos voltaram. As aulas, acho que das outros alunos foi antes ainda, que o Alan também, né, foram poucos meses que foi que ficaram todo mundo em casa, depois começou as aulas online, até o Alan, a gente conseguiu o ateliê da Lari e também dividir ali o espaço com as aulas do Alan. Meu Deus do céu, gente. Eu lembro dessas aulas online, me dá um frio na coluna. Só quem é professor. Quem foi professor sabe que foi um desafio, tenso, né? Desafio. E foi um desafio mesmo, porque foi um desafio que eu estava iniciando uma profissão diferente, uma criança pequena em casa, uma pandemia que a gente não fazia a menor ideia do que seria o futuro, e o Alan com as E o marido em casa. E o marido em casa. Então, ali... Bem desafiador. Foi 3 desafios, né? Mas foi um desafio, foi complicado no início, mas foi muito bom, porque o Alan, assim, tanto ele sempre fala que para ele foi muito bom vivenciar a paternidade mais em casa, porque é diferente, né? Você trabalhar fora e ficar ali, né, vivenciar algumas horas do dia, da noite ali, ou final de semana, né? Quando a gente fica 24 horas em casa com a criança, é diferente. Então, para ele sempre fala que foi muito bom ele ter vivenciado, visto, né, as dificuldades que a gente também passa como mãe. E ele sempre dividiu tudo, desde que da gravidez, assim, ele sempre foi muito parceiro, sempre até sentia as dores junto, né? Quando eu sentia, ele também sentia. E no nascimento ele sempre foi muito parceiro, mesmo trabalhando, ele sempre, quando estava em casa, sempre dividindo as tarefas, os cuidados com o Miguel. Mas na pandemia foi diferente, né? Foi intenso, né? Ali a gente teve muitos insights, tanto em relacionamento, porque já ter uma criança no relacionamento, uma criança pequena, muda o nosso relacionamento. Então, a gente teve que mudar muita coisa em pouco tempo. Foi uma mudança muito grande, mas foi assim, um amadurecimento muito gratificante, porque a gente conseguiu... Isso fortaleceu o nosso, porque estava por vir, né? O diagnóstico depois. E como que... Lari, quando tu fala sobre o diagnóstico, eu gostaria que tu trouxesse a tua vivência, que é muito importante, né? Que é pouco falado, né? Sim. Como que tu conseguiu reconhecer? Como foi esse processo de até tu receber o diagnóstico do Miguel? O Miguel, desde o nascimento, ele teve as características dele, assim, um pouco diferente. Ele sempre foi um bebê diferente, mas igual, né, os outros, assim, aos olhos dos outros. Mas eu, como mãe, eu percebi algumas coisas diferentes. Ele era até calmo demais no começo, ele não tinha aquela
troca. O que eu sentia falta no começo era aquela troca de carinho de mamãe e bebê. Até eu achava que era eu que não sabia muito lidar com isso, né? Até fiquei um tempo assim, eu tinha aquele sentimento, será que eu não sei dar o amor suficiente para ele? Não tem aquela troca, porque a gente acha, todo mundo fala que é tão natural, nasceu. Então, eu e o Miguel, nós tivemos que aprender a nos amar. Também teve esse aprendizado no começo, desde bebê. Por mais que a gente tenha aquele sentimento de mãe, o amor, ele foi construído aos poucos também. Isso eu fui tendo que aprender um novo amor com ele também. Até porque não tinha uma troca imediata com ele, era diferente. Ele era um bebê calmo, tranquilo de começo, né? Os primeiros meses, assim, ele só chorava mesmo quando queria comer. E olha que ele mamava bastante sempre. Mas dormia bem até no começo. E era até engraçado, as primeiras vacinas dele, quando a gente foi dar as vacinas que geralmente são bem doloridas, quando ele tomou as vacinas ele dava risada. Então imagina um bebê dando risada não tomar uma vacina. Hoje a gente sabe que ele tem essa diferença de sentir a dor, né? Demorou, agora ele já sente mais, mas os primeiros anos, ali tem o primeiro tem tudo ano isso, Lari, então. Tem assim, tem crianças dentro do espectro que podem sentir mais ou sentir menos dor também. Às vezes bem importante tu falar sobre isso. Tem várias comorbidades diferentes, né? Porque muitas mães, às vezes, elas têm muita dificuldade de perceber essas sensações, sentimentos, né? Isso, até a minha comadre também, né, que o filho dela também, né, foi diagnosticado com autismo, e ele foi um bebê já diferente do Miguel. Eles têm 5 meses de diferença, né? O Emanuel já era um bebê mais sensível, chorava bastante, tinha mais sensibilidade auditiva. Eles, quando saíam até em mercado, para eles era mais difícil, né? Então, tinha diferença. E o Miguel já era aquele bebê mais bruto, já era assim, mais... Nada incomodava ele de começo, os barulhos não incomodavam. A gente ia na pizzaria, ele ficava lá bem tranquilo de bebê, dormia nos lugares com barulho. Ele ia no colo de qualquer pessoa, era um bebê muito dado, até dado demais, que também é outra característica, né? Ser a mais. Muitos pensam que o autista é só aquele que não quer toque, contato, não né? quer contato. E ele, de começo, quando era menorzinho, ele via qualquer outra criança, ele queria ir embora. Às vezes lá, quando o pessoal ia buscar os topos de bolo, alguma coisa assim, se tinha uma outra criança junto, ele já queria ir embora, ele chorava, às vezes tinha crise, né? Hoje a gente entende que era uma característica dele. Mas no começo, quando a gente começou a perceber o que o Miguel realmente tinha algo, foi quando ele completou 1 ano de idade. Foi quando a gente, né, veio a pandemia também. Ele parou de falar. Ele teve o que a gente chama dentro do autismo a regressão. Então, é quando a criança ela passa pelos processos naturais, né? Ela vai estar passando desenvolvimentos e desenvolvendo, né, conforme nas etapas corretas. Em algum momento vai dar um atraso, um regresso, que nem ele falava, de repente ele parou de falar. Ele atendia pelo nome, depois ele parou de ouvir atender pelo nome, e outras situações assim. Então ele teve regressão. Quando uma criança deixa de fazer algo que ela já aprendeu a fazer, é uma regressão. E isso... É uma característica? É uma comorbidade. Então, tem que ficar de olho, porque nenhuma criança... ela vai ter uma regressão, assim, só se for um trauma, alguma outra coisa. Alguma coisa emocional, às Isso, vezes, né? Acontece quando bota na escolinha também, eles regridem um pouquinho, mas em geralmente algumas semanas ele tem que voltar. Uma ou outra característica. Quando acontece mais, tem que olhar. Né? E mesmo se for emocional, é bom ir atrás e procurar profissional, que às vezes pode ser um gatilho de alguma outra coisa, né? Então, a gente também, como tinha pandemia, a gente não tinha muito como procurar, né? Procurar. E a gente pensou, né? Todo mundo na época, conversando com pediatras, teve muitos outros casos de crianças que pararam de falar por conta da pandemia, de não ter o contato social com outras pessoas, outras crianças. Teve alguns casos nesse sentido.
Então a gente pensava, será que é isso? Mas quando se aproximou dos 2 anos de idade, que ali começou a aparecer mais características dele, que começou a ficar mais intenso. E na época eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu gosto de pesquisar um pouco sobre um pouco de tudo, né? E mãe sempre tem um sexto sentido também, né? Sim. Então a gente sempre pensava, por exemplo, ele corria, ele demorou um pouco mais para caminhar, a mobilidade dele até hoje ainda é um pouco diferente. Quando ele começou a caminhar, começou a correr, ele tropicava muito, ele caía. E quando ele caía desde bebê, ele não chorava, ele às vezes levantava e dava risada. Então ele não tinha essa noção da dor que ele tem hoje. Ele começou a sentir mesmo que é dor, falar que tem dor, demonstrar dor, alguma coisa a partir dos 3 anos de idade, mais ou menos. Quando ele começou, a gente começou mais intensamente as terapias, que ele começou a se desenvolver mais também e começou a falar, então ele começou a demonstrar mais essa parte. Uma jornada e tanto, né? Sim. E como a gente estava em casa, a gente conseguia perceber, né? Então eu comecei a analisar mais. Eu tinha muitos momentos, tanto que nos 6 primeiros meses que eu tinha com o ateliê, a demanda estava bem grande dos pedidos, dos topos, começou a aumentar. E eu não conseguia mais conciliar cuidar dele, porque o Alan já começou a sair um pouco de casa, começou o presencial. E nisso eu consegui uma babá. Eu falei pro Alan, chegou em casa, eu já tinha contratado uma babá. Eu falei, olha, eu não conseguia mais dar conta, né? Não que eu não conseguisse ficar com ele, mas eu tinha que ter um tempo, né? Para poder trabalhar, fazer os pedidos. E muitas vezes ele precisava. E ele, na época, ele chorava muito, ele queria muito, ele sempre foi muito apegado a mim. Então, por mais que eu estava ali, até mesmo com a babá, em muitos momentos que ele estava em crise, eu tinha que parar tudo, atender ele, pegar ele no colo para dormir. Até hoje ainda eu tenho que estar junto para ele dormir. Na época eu amamentava ele no peito, então foi até os 2 anos de idade dele amamentando. Então, toda tarde a sonequinha dele amamentava para ele dormir, de noite também. Muitas vezes de dia não conseguia fazer tudo que eu precisava, cuidava da casa e dele e acabava trabalhando de madrugada, até que chegou o momento que até o corpo, né, exigiu, né? Até a Jana que na época a gente fez algumas terapias, né? Trabalhei também uns chás e consegui ali ver esse movimento. A gente também começou nessa época a perceber que o Miguel estava diferente. A gente até estava tentando, né, profissionais para ver por questão da fala, porque ele já tinha 2 anos e não falava nenhuma palavra, né? Ele puxava a gente pela mão, ele apontava o que ele queria. E não foi por falta do estímulo, a gente tentou muito. E nessa época ele já não atendia mais pelo nome, a gente chamava Miguel, 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 Miguel. Lá na 10ª vez ele virava e olhava. E o que o pessoal também às vezes confunde muito a questão do contato visual, né, do autista, que olhou é um contato visual, mas não era. Ele olhava para a gente, mas não era aquele olhar, analisar, observar o que eu estou fazendo. Ele só olhava e já voltava a fazer o que... Bem fixo, né? Isso, daí ele também começou na época com os brinquedos, empilhar, organizar, fazer tudo. Ele gostava muito desde pequenininho, com 6 meses, ele sentado, ele já tinha um carrinho onde ele encaixava as pecinhas coloridas certinho, aquele que encaixa. Então ele tinha algumas coisas que ele era para frente da idade dele, e tinha outras que ele tinha os atrasos. Então... Lari, e como foi conciliar? Porque a gente sabe que receber um diagnóstico, qualquer diagnóstico já é algo desafiador, né? E como que a Lari, profissional, mãe, mulher, como que ela conseguiu conciliar isso? Foi difícil, foi assim, a gente, por exemplo, em agosto a gente teve esse diagnóstico, então a gente começou ali ainda à espera de outros profissionais, outras avaliações. Que ainda teve mais esse desafio de não ter os profissionais aqui. Isso, as primeiras avaliações, né, a neuropediatra em Cascavel, depois a gente também teve uma outra avaliação da a neuropsicóloga, que ela fez a avaliação exata, né, que precisa lá na escala bem certinho. E isso também, na época, ela trabalhava nessa clínica em Cascavel, mas também estava morando em Céu Azul. Então, a gente teve 5 avaliações que a gente fez. As 2 primeiras a gente fez online, mas depois tinha que levar, que ela tinha uma sala
própria, né, para poder fazer as avaliações bem certinho. E ali que foi o nosso ponto inicial. Depois que ela terminou essa avaliação, ela deu muitas dicas, ela teve uma primeira orientação para nós. E ali que a gente começou. E eu digo que a gente fica assim meio sem chão de começo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pisar firme e correr. A gente teve muita sorte das nossas famílias sempre darem todo o apoio que a gente precisou, tanto, né, questão emocional, a questão de aceitação foi muito aceita, assim, por mais que ninguém entendesse o que era o autismo, todo mundo se propôs a aprender. Foi o primeiro da família? O primeiro com diagnóstico? Com diagnóstico. Isso é muito importante a gente... Porque hoje tem Porque diagnóstico. na realidade muitos de nós temos muitos, né? Sim. E a gente não tem... E não sabe, né? Eu percebo isso, assim, quando... na minha família teve o primeiro caso, eu me lembro que eu pensei, meu pai era autista. Porque meu pai era, né? E depois, fazendo todas as análises, assim, não como uma profissional, que eu não sou profissional nessa área, eu percebi que meu pai era. Porque quando a família recebe, né? Tem uma criança, e a gente ainda vinha de culturas chamando criança especial, né? E eu sempre digo assim, que especial todas as crianças são, mas quando uma família recebe uma criança com um diagnóstico, é que essa família, para mim, a minha tradução de especial é que ela vai ter que ser muito especial, porque cuidar de um filho, educar um filho já não é nada fácil, e quando vem com, eu digo, uma pitada a mais, que a gente vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter mais dedicação, significa que essa família tem que estar muito preparada, né? E então quando tu falas assim que a família recebeu bem, mesmo sem compreender, porque muitos lá com certeza têm, né, essa característica, mas nem sabe às vezes, né? A gente, com o passar dos anos, a gente vai estudando mais. A gente se torna um profissional sem ser profissional, né? Às vezes, eu não sei a gente tem um olhar diferente de conhecimento. Lari, eu não sei se tu já viu aquele agora, o autista famoso, que é o Ricardo. Sim, eu vi recentemente. E eu acho muito interessante a história do Ricardo, porque a mãe, a Dalva, né? A Dalva, ela vem de uma geração como outras mães, que nem agora, né? Graças a Deus tem o oráculo Google, tem muitas outras coisas, mas ela contando que quando o Ricardo, ele é um homem de quase 40 e poucos anos. Acho que quase 45. Isso, então ela conta, né? Outro dia eu gosto muito de ouvir esses casos, e ela contando que quando aconteceu, ela colocou o Ricardo, mas ela percebia que ele era diferente, ela dizia, ele era diferente. Mas a gente não sabia, levamos ele, ninguém sabia, não, isso é bobagem, é frescura. E aí até que ela percebeu que ele não desenvolvia, e ela, como ela também vinha de uma família, né, que tinha condições financeiras, ela fez a alfabetização, tudo em casa. Eu vi um pouco sobre isso, a forma, eu vi também um vídeo, né, onde ela introduz a musicoterapia. A música, o violão, a natação. Assim, são coisas que agora está sendo introduzida em tratamentos do autismo, e ela já traz isso há muito tempo. Porque ela tinha uma visão muito para frente do tempo. Por isso que eu digo que as mães, às vezes, quando tu fala... Sim, a gente tem uma visão um pouco diferente, a gente consegue perceber que o filho da gente é diferente. Porque a gente tem uma expectativa de maternidade, daquele ouvir o eu te amo, mamãe, papai, aquelas primeiras palavras, e quando a gente não ouve, não tem, é um sentimento diferente, é muito diferente. Então, a gente teve uma vez conversando com a minha cunhada, eu falei, o Miguel, ele tem um jeito diferente de dizer eu te amo para mim. Ele sempre disse o eu te amo, mas do jeitinho dele. Então, assim, até me emociona um pouco, porque... Eu fui ouvir uma mãe quando ele tinha 3 anos de idade. Então, levou 3 anos para ouvir uma mãe pela primeira vez. E isso, a gente tem expectativas de uma maternidade. Quando a gente não consegue, aquilo é um pouco frustrante no começo. Não só pelos filhos ser diferente, mas por a gente ver assim, as experiências das outras pessoas. A gente imagina que vai ter... ele vai chegar da escola, vai contar como foi a aula... E isso até, por mais que hoje ele ainda já fala um pouco, a gente não tem a mesma experiência, ainda não tem isso dele contar. Às vezes ele tenta contar mais do jeitinho dele, às vezes eu pergunto como foi a aula. Tudo bem.
E é tudo que ele consegue dentro do que ele pode dar para nós, né? Então a gente tenta hoje achar outras formas da gente ter essa conexão com ele. Uma maternidade atípica não só pelo diagnóstico, mas pela forma com que a gente tem essa maternidade, a forma com pela que construção, a gente né, convive, social. que a gente aprende com ele, a tal da paciência, uma que a gente tem que ter, manter assim muito. Então, quando teve o diagnóstico, teve todo esse processo de buscar profissionais, eu decidi tirar o ateliê de dentro de casa. E como eu digo... Novamente o Miguel. Foi onde eu dei o outro passo. E eu pensei, eu vou tirar o ateliê, porque eu precisava daquele quarto para preparar para fazer as terapias dele em casa. Então, porque no autismo, principalmente no começo ali, quando a gente faz a intervenção precoce, até os 5 anos, é o principal, né? Que tem a neuroplasticidade que se fala. Muitos pensam que o diagnóstico só se dá depois. A partir de 1 ano de idade já consegue se dar esse diagnóstico. Então, já as pessoas acham que precisa estar um pouquinho maior, mas tem como ver antes, sim. Se os pais percebem que tem algo diferente, não sintam medo. Vão, porque quanto antes antes vai conseguir a evolução dessa criança. Então, eu lembro que nunca esqueço nessa primeira consulta que a neuro falou, que até os 2 anos a criança tem um tipo de neuroplasticidade, onde se ela tem essa intervenção antes, vai ser muito maior. Ela vai desenvolver o muito desenvolvimento. Mais. Então, dos 2 aos 5 já é uma outra fase de desenvolvimento, e dos 5 aos 7 ali é o restinho que consegue, né? Depois ainda tem, né? Mais terapias. Mais lento, mas né? O que para você conseguir fazer aquela intervenção, que você consiga alterar alguma coisa assim de uma forma mais intensa e contínua, é no começo. E na época, porque além do autismo, o Miguel tem transtorno de fala, né? A gente ainda está na investigação se é transtorno de fala, apraxia da fala, então ainda está nesse processo. Mas a gente faz, como é o mesmo tipo de intervenção e terapias, até nisso a gente não se apegou muito pelo nome, né? Mas a gente foi de atrás, justamente no começo, a primeira consulta na pediatra foi por conta da fala. Eu já percebia outras coisas, as crises, né, que a gente vê, era aquilo que as pessoas chamavam de birra, que a gente não, né, essa criança está fazendo birra, está sendo mal criada, você não está dando educação. Eu ouvi muito isso. Então, dói, porque a gente faz de tudo para tentar ensinar. E na época, por mais que eu falasse 20, 30 vezes a mesma coisa, ensinasse, mostrasse, ele não conseguia pegar, porque a gente não sabia como fazer. Sim. A gente falava, mas entrava num ouvido e saía no outro, porque ele não tinha atenção, ele não olhava para aquilo. Então a criança precisa prestar atenção, precisa olhar. Então, dentro do autismo tem uma outra forma de você intervir. Até mesmo as birras, a gente tem que fazer uma abordagem diferente, sabe? E eu acho que, independente de ter autismo ou não, eu acho que hoje em dia a maternidade, os pais, a gente poderia ter um olhar diferente com todas as crianças, independente de diagnóstico ou não. Eu acho que a gente vê as crianças como crianças, atender ao sentimento delas é muito mais importante do que essa tradição que a gente vem de que a criança tem que ser quietinha, a criança tem que ser só obediente, não pode fazer birra. Isso são as crenças, né, Lari? Que a gente vem carregando das nossas histórias. E eu já tinha essa ideia, né, desde que eu engravidei, eu sempre falei, eu quero fazer uma maternidade diferente. Eu só não imaginava que ia ser tão diferente assim, né? Veio bem diferente, bem né, Lari? diferente. Mas, assim, agradeço porque me ensinou muito, assim, muito mesmo, a mim, o Alan. A pandemia ali ensinou nós a se fortificar como família. Então, tudo que tinha de desafio para ter, assim, uma casa, assim, a gente teve naquele momento, né? Então, a gente conseguiu superar. E foi o que nos fortificou para receber esse diagnóstico. Então, por isso que eu digo, tudo tem seu momento certo. A gravidez veio no momento certo, por mais que não era o que eu estava esperando. Tinha até, na época, eu estava iniciando o tratamento da tireoide e outras questões de saúde, a médica falou, para você engravidar vai ser como ganhar na Mega Sena. Ganhei,
foi. Ganhei na E a gente loteria. começa a entender. Daí a gente fica despreocupada, né? Sim. Eu vivi uma história parecida. É, mais ou menos assim. Ih, você não vai conseguir? Então tá bom, diga, não vou. Tá aí. Eu percebo assim, a ciência ela é muito importante, mas eu consigo assim, como terapeuta holística e terapeuta da alma, eu digo assim, nós ainda temos um grande desafio que é entender que por mais que a gente ache que a gente planeja alguma coisa, a gente não tem planejamento nenhum, porque quem planeja é o Criador, até aquele filho, né? Acho que nós três, então cada uma no seu momento, eu sou mais velha que vocês, mas assim, pra mim eu nunca planejei nenhum filho, porque nunca foi uma coisa pensada, né? Mas não era pensada por mim, mas pelo Criador tava tudo certo. Quando ia chegar o primeiro filho, quando ia chegar o segundo filho, então a gente começa a entender, porque tem pessoas que planejam e não conseguem ter crianças, Sim. então a gente começa a entender que não é isso só, né? E que a gente é preparado. Hoje eu falei, sabe, Lari, tu contando a tua história, muitas vezes a dor, ela nos cura. Então, muitas vezes, esse momento de desafio, né? Muitas vezes a gente não consegue entender, tem pessoas, porque quando tu contas, tu tá falando a tua verdade e o que tu passou. Mas tem muitas pessoas que quando recebem um diagnóstico qualquer, eles dizem não para isso. Eu não quero olhar para isso. E aí a gente também não está aqui para julgar, porque cada pessoa só pode oferecer o que tem e a consciência que tem. Mas eu percebo que muitas vezes perde essa riqueza, que é entender que essa dor, ela vai se transformar num amor. Porque eu consegui, né, vivenciar um pouco, porque o Miguel, ele tem um olhar, que nem quando tu falas, né? Eu sempre entendi que o Miguel sempre falou pelo olhar dele. Mesmo ele tendo um diagnóstico que a gente respeita e que vocês como pais olham com muito carinho, o Miguel sempre foi uma criança, para mim, diferente, sim, pelo olhar. Porque aqueles olhos azuis dele, eles expressavam muito mais fala do que às vezes crianças que não falavam, né? Então, assim, é como tu disse, a mãe vai ter que aprender, e olha como a gente é engessada, né, Jana? E vem com essa coisa assim, tipo, a gente espera que todos sejam robôs. A gente que vai espera. falar mãe, pai. E tem até uma construção, né, social nisso, Exatamente. né? E umas comparações que acontecem. Ah, o meu falou com tanto, você não falou ainda. Ah, você não sei o que, não sei o que. Ah, você não sei o que. Isso dói. Não. Como se as crianças estivessem competindo, né? Já fica. Na realidade, isso já começa. É um movimento. Eu que trabalhei tempo na creche, a gente sabe que cada criança tem um tempo para se desenvolver. Então, assim, cada criança é única. Tem uns que vão falar um pouquinho depois, uns vão andar antes, outros depois. Isso é normal da parte do desenvolvimento humano, que a gente não é produção industrial, a gente é produção humana, e aí tem muita variação, né? Mas eu acho que eu achei muito linda, assim, compartilhando como professora, nesse ponto de vista, ouvindo a história da Lari, é esse acolhimento da mãe em relação ao olhar para o filho. Porque é muito diferente quando você está, por exemplo, né, na escola, você está com uma criança que ela tem um diagnóstico, ela é uma criança, que você falou, eu percebia que a mãe acolhe, do que quando a gente recebe a negação, sabe? Sim. Então, assim, a criança se desenvolve melhor, ela aprende, e assim, eles são inteligentíssimos. Eles só não são robozinhos, eu falo, né? Que sentam lá. Mas o que você pedir para eles fazerem, eles fazem melhor do que qualquer um. Eles têm mais atenção, né? Sim, então assim, eu tive alunos autistas que nas minhas aulas não olhavam para mim, não conversavam comigo, não interagiam. Eu entregava a prova, 9, 10. Aí eu falava, é o jeito dele funcionar. Ele é assim, não é de muita interação, não é de muito perguntar, mas ele entende e ele faz, e é desse jeito que ele funciona, né? Então, assim, isso é uma visão legal também pra gente olhar para as escolas, né? O quanto a gente precisa melhorar. É muito importante a escola, tanto que mesmo com o diagnóstico assim que voltou, eu fiz questão de colocar ele na escola, até a neuro falou, é muito importante para ele conviver, aprender, né? Essa convivência, porque o espectro autista, ele tem a maior deficiência, digamos assim,
na questão social, de como socializar. Muitos veem como algum tipo de doença, alguma coisa, mas não é uma doença, não é uma questão física que vai ali demonstrar. Sim. É a forma com que ele vai interagir, a forma com que ele vai agir, que ele vai ver o mundo e como ele vai reagir às coisas do mundo. E isso é totalmente diferente. E isso também tem muita dificuldade das pessoas compreender. Até hoje, eu já não consigo ainda dizer assim, muitas palavras, assim, encontrar as palavras corretas como eu vejo o Miguel, como que ele se manifesta assim, né, em questão da sociedade, porque ele também está em transformação, ele também está em desenvolvimento. Sim. Então, cada fase é uma fase. Agora a gente está vivenciando uma outra fase. Por mais que ele esteja, de certa forma, tranquilo, está sendo uma fase difícil. Às vezes, para o olhar dos outros, tá tranquilo, ele tá indo para a escola, tá fazendo as terapias, mas ele tem os momentos de crise dele, tem os momentos desafiadores que ele está passando, nova escola, nova rotina. E eles criam, e as pessoas falam que eles não têm vínculo, né? Mas os meus, os alunos que eu tive, eles criam um vínculo extremo, porque eles sofriam muito quando vinha a professora substituta, quando trocava a professora, tipo, já tava um ano, então eles sentiam mais. Então, o vínculo deles é muito mais intenso do que a gente imagina. E com o Miguel também não foi diferente, né? Nos outros anos, no CMEI também, depois de a gente conseguir, assim, professores de apoio, né, que participavam da sala. Ele também teve mudanças de professores e isso foi muito impactante na rotina dele. Teve alguns momentos que ele teve algumas regressões no aprendizado, na fala. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de novo e reforçar. Então, a gente sempre... A mãe atípica, o pai atípico, a gente que convive com uma criança atípica... pode não parecer assim, ele está ali, está tranquilo, mas a nossa mente está sempre funcionando, Sim. pensando. Então, a gente tem um desgaste emocional e psicológico bem diferente do que as pessoas conseguem ver. Isso também é muito pouco falado. Sim. Porque a gente está ali, está trabalhando, está indo, está fazendo, ele está tranquilo, ele reage, tá, né, de uma certa forma tranquila, mas tem situações que vai acontecer. A gente percebe de uma noite não bem dormida porque está gripado, que ele vai reagir de uma forma diferente na escola, ele não vai querer fazer atividade. Então, a gente já tem que prestar atenção de como foi em casa, para já avisar na escola, e assim vice-versa. Acontecer alguma coisa na escola, a escola já passa para nós, aconteceu tal situação assim. Então, a gente sempre tem que estar em constante olhar. Como o Miguel não falava, eu tinha que ter um cuidado maior. Até por questão de doenças, né? Começou ali no CMEI, ele começou a pegar viroses, muitas viroses, principalmente no primeiro ano pós-pandemia, ali as viroses com as crianças foram bem intensas, né? Ele ficou... Ali eu acho que nunca tomou tanto remédio, porque teve muitas viroses. E ele não falava, ele não demonstrava. Então, a forma dele demonstrar, dizer que está doendo, era nas atitudes dele. Era ficando mais irritado, era tendo mais crise. E a crise, para quem não sabe, né, a crise no autismo, muitas vezes é confundida com birra, aquele choro, aquele desespero. É quando a criança... ela se desregula, a gente fala se desregula, né? Então, saiu fora da rotina, tá muito cansada, porque o autista também, ele tem isso, ele tem um desgaste físico e mental muito maior do que uma pessoa atípica. Então, e conforme as comorbidades que essa criança tiver, vai ser mais intenso. Então, se uma criança atípica ali, no mesmo horário de aula que uma criança atípica, é diferente a forma que ela vai receber. Então, uma criança atípica pode ter um cansaço maior, porque tem mais barulho, mais estímulo. Porque ele escuta, né? Tudo. E a mente dele está ali. Eles captam tudo. Ele pode não prestar atenção em você, mas ele está prestando atenção em tudo. Eles então, entendem tudo. É muita coisa. E por mais que eles captem tudo que está ao seu redor, eles não conseguem expressar de forma que nem o Miguel agora está numa fase que ele compreendeu que a gente não compreende toda a fala
tudo que ele fala. Ele fala algumas palavras, às vezes a gente não consegue compreender e ele está com uma irritabilidade muito grande nesse momento. Então, a gente passa, e isso é um desgaste mental, psicológico bem intenso para a família e para ele, principalmente. E como que a gente já tá chegando, já, né? É um bate-papo muito É legal. especial. Mas, Lari, e como tu conseguiu conduzir, eu acho que é um viver diariamente, é um só por hoje, diariamente mesmo, né? Como que tu consegue conduzir, então, agora, a Lari profissional com a mãe e com a mulher? É bem desafiador. E, como eu falei, teve muitas fases, muitos momentos. Então, quem está bastante tempo acompanhando, digamos, o ateliê da Lari já consegue perceber isso também. Minhas clientes que são fiéis aí há alguns anos acompanharam e já viram que em muitos momentos eu tive que fazer muita trocas de horários, dias, né, que não pude atender, não tive que prorrogar algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, porque eu e o Alan, a gente tenta dividir o máximo que dá ali no nosso trabalho. Como ele é professor, né, ele também dá aula de manhã, às vezes à tarde, algumas noites, então a gente divide esses horários. Os dias que ele tem mais aulas são os dias que eu vou levar mais o Miguel nas terapias, leva da minha escola, vai para a escola. Então, e quando o Alan pode, eu consigo também ficar mais no meu trabalho e o Alan que leva nas terapias. Esse ano a gente conseguiu organizar de uma forma diferente, né? Nos outros anos o Miguel ia no CMEI e na PAI. A PAI, os dias que ele ia na PAI, eles passavam com ônibus, pegavam ele na escola, levavam e também deixavam ali. Até ano passado ele ficava ali no ateliê comigo, né? Quem às vezes passava lá no final da tarde, o Miguel estava lá comigo. Então a gente foi conciliando aos poucos. Vai mudando os horários, vai mudando as terapias e a gente vai se adaptando. Vai ter dias que eu vou conseguir trabalhar um dia inteiro, às vezes eu vou conseguir trabalhar de noite, que daí o Alan fica com o Miguel e assim vai. Então, eu vivo um dia só por hoje mesmo, porque eu não consigo mais. Esse ano tem sido bem desafiador, porque eu imaginei que ia ser mais tranquilo, mais leve. Está sendo um mês assim que me mostrou, não, Larissa, você ainda tem que aprender bastante coisa, vai com calma, vai no tempo seu, do Miguel, isso que a gente tem que ver. Às vezes a gente quer dar conta de tudo e acaba se desgastando mais do que deveria. Então, às vezes a gente tem que parar, olhar, ver o que não está legal, tentar diminuir um pouco, às vezes, o ritmo em uma coisa ou outra. E assim a gente vai indo. E cada fase dele é uma fase minha também, tanto como mulher como empreendedora. Eu tenho que ir adaptando. Eu ia falar, né, a palavra é muito essa adaptação, né? Adaptação e reinvenção, né? Porque todo o processo também, na festinha do Miguel, o bolo, no laudo, a gente mudou pra fora. Aí você falou das cadernetas de saúde. Aí eu comecei a fazer coordenação. Então, tipo, tem uma simbiose, né? Um movimento assim, que é muito interessante isso também, que você tá vivendo o seu processo, mas tá se desenvolvendo também, tá desenvolvendo o negócio, tá dando o máximo ali em relação, né, ao Miguel. Então, isso é mágico. Às vezes as pessoas falam assim, se eu vou falar, tem que fazer uma coisa só. Tem que fazer uma coisa só. Tem que ser uma especialista em uma coisa só, né? Tipo, as mulheres. Que outra profissão, que outro momento da vida você teria permissão para fazer a vida assim? Entende? Construir um negócio, tá gerando renda e tá conciliando. É desafiador? É. Mas é muito mágico também. Né? Sim. Por isso que eu digo que pra mim, hoje, em toda essa conversa, pra mim a frase que vem o tempo inteiro é: o mesmo amor que adoece é o mesmo amor que cura. Ai, que frase linda! É bem isso mesmo. Isso. E a gente se transforma, a gente tem uma visão diferente. Eu digo que a Larissa de antes já teve uma fase da maternidade, né, que eu aprendi, e teve outra fase depois do diagnóstico, e teve outra fase agora. Eu estou numa outra fase, que agora também estou começando a olhar um pouco mais para mim, né? Como agora começar a cuidar um pouco mais de mim, que só às vezes demanda 100% de nós para
trabalho, casa, filho e tudo mais, às vezes a gente acaba ficando um pouco de lado, né? Sim. Então a gente às vezes tem que lembrar, assim, o universo vem dar um puxão na Larissa, assim, Larissa, tu tá se deixando de novo, vamos lá. Antes de iniciar, a gente estava até conversando sobre outros assuntos, e eu até falei daquele projeto que eu trabalhei, né, que era Cuidando do Cuidador. Toda pessoa que cuida de alguém, né, ela tem que lembrar, e se a gente for perceber, toda mulher que se tornou mãe, ela é uma cuidadora. E se ela é uma cuidadora, significa que ela também precisa ser cuidada. Mas ela tem que, eu digo, a gente pode viver algo um pouco mais leve, que é menos cobrança. Porque o nosso processo, isso é sistêmico, é familiar, a gente vem de histórias de muita cobrança, como se a gente tem que resolver tudo, como se a gente tem que fazer tudo. E não existe isso. A gente vai fazer o que a gente dá conta, e se a gente for perceber, assim foi com as mulheres da nossa família. Porque com a consciência que elas tinham, elas conseguiram fazer o que elas podiam. E a gente vai dar o melhor da forma que a gente consegue ser mãe. Como esse mês é um mês dedicado às mulheres e a gente vem abrindo o primeiro episódio falando sobre uma mãe, sobre uma empreendedora, com seus desafios, eu acho muito importante deixar para a nossa audiência, de uma forma muito especial, é a mulher entender que ela pode ser o que ela deseja ser e que ela pode também, um dia que ela não quer, eu vejo que as pessoas elas estão se cobrando demais, porque eu vou dizer que no tempo das mulheres, a gente ainda vem carregando essas dores, mas elas não tinham algo que para nós ao mesmo tempo é positivo, mas às vezes a gente não está sabendo utilizar, que são todas essas informações digitais e outros tipos, porque aí é como a Jana falou, uma comparação. E aqui nós somos 3 mulheres, 3 mães, cada uma vai ter uma vivência, porque cada maternidade, cada gestação vai ser única, porque eu digo que a gente o tempo inteiro, a gente está se renovando, está se reciclando e a gente está em total metamorfose. Então eu não posso, e os filhos fazem isso com a gente, como a gente fez um dia com os pais. Comigo você me tratava assim, com fulano, porque eu estava em outra fase, com outra consciência. E a gente entender esse processo também das nossas feridas, como tu diz agora, esse ano eu vou me dedicar a olhar mais para Larissa, para as pessoas também entender que a Larissa ela também tem uma história, ela também tem vivências que ela vem carregando da família dela e que ela também tem feridas emocionais que muitas vezes vão trazer gatilhos para agora, que a gente não se dá conta que quando a gente cai, por exemplo, eu caí, fiz um machucado. Eu cresço, o machucado ele diminui, mas ele está ali o tempo inteiro me mostrando que um dia eu caí. A ferida emocional ela é invisível. Então aquilo, por exemplo, que eu fui cobrada lá quando eu era criança, você tem que às 10 horas, a louça tem que estar toda limpa. Aí eu não consigo estar com a louça limpa porque eu sou empreendedora, eu tenho uma criança, e aí fica aquele gatilho ali, eu me punindo. Calma, relaxa, vamos ressignificar isso. Vamos entender que às vezes a gente vai sair do equilíbrio, porque como terapeuta eu percebo que as pessoas dizem assim pra mim, eu quero me curar. E eu penso, mas que responsabilidade? Porque a gente curar é ressignificar. A gente não cura a ferida emocional, a gente ressignifica. Então, E essa cura também, queria fazer um comentário, não é uma coisa assim... eu digo, é tipo uma cebola, né? Camadas. Você vem com um problema, eu quero isso aqui. Aí, mas tem isso aqui. E você vai abrindo, e isso nunca termina. Isso é um processo contínuo, porque é autodesenvolvimento também, né? E é devagar. E devagar, a Jana, claro. O tempo que a gente se conhece, a Jana viu todas as fases que eu passei. E eu digo, foram muitos anos que eu venho aos poucos aprendendo. Eu fui atrás de algumas coisas para mim, mas o universo também veio e me mostrou, né? O Miguel foi uma delas e assim foi.
E a questão da cobrança, né, de comparação, a pior é da gente mesma. Quando a gente se cobra, a gente se compara aos outros. Eu não estou fazendo perfeito, eu não estou fazendo tudo. Eu tive muito disso. Eu tinha sempre que dizer sim para todo mundo, fazer tudo. Eu tinha que dar conta, eu tinha que estar com a casa impecável, eu tinha que estar com o meu trabalho impecável, eu tinha que estar tudo. E chegou um ponto que eu disse, gente, eu não consigo. E o Miguel me ensinou isso. Não vou conseguir dar conta de tudo, eu não vou conseguir. Então, eu vou dar prioridades. Prioridade do Miguel, família, trabalho, depois a casa. E assim vai. A gente se divide nas tarefas. Sim. Mas essa parte de se transformar, de se curar, ela é lenta, é muito lenta. Tem coisas que agora que eu tô me curando, que iniciou o processo lá quando o Miguel nasceu. Sim. Então, coisas que aconteceu na época que eu pensava, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Foram coisas que aconteceram para que hoje eu pudesse estar preparada para receber o que o universo está mandando para mim, de uma forma ou de outra. Tanto para aguentar o tranco, quanto para colher os frutos, digamos assim, né, dessa cura. E tem muita coisa ainda para a gente ver, para a gente aprender. Então, estamos nesse início de processo. Muitas vezes, que nem a Jana falou, que as pessoas vêm para o cura, querem a cura de um dia para a noite. Não é assim. Não. Tanto que, para nós, o diagnóstico também foi assim. O Alan teve um primeiro momento, eu tive um outro. Quando veio o diagnóstico, o Alan sofreu já. A gente fala o luto, né? A gente tem um luto, porque a gente tem uma ideia de vida, uma ideia de filho, uma ideia de expectativas que a sociedade nos impõe de como maternidade, paternidade, e o filho como que vai ser. Infância também, né? De tudo, de como que vai ser. Toda aquela expectativa, a gente quando nasce, a gente já coloca profissão quase no filho, né? Já imagina a vida dele até a faculdade, né? Tudo que a gente vai fazer. Então, se tem toda essa expectativa, e isso é derrubado, cai. Literalmente você fica sem chão, sem saber o que é, uma coisa totalmente nova, diferente, que você nunca viu, ou quem viu pouco, porque a gente só vai ver mesmo vivenciando. Aquela frase, né? Só sabe quem passa por algo igual realmente, literalmente. Isso eu aprendi, porque antes eu achava que eu conseguia compreender a dor dos outros só ouvindo. Não. Só quem vivencia. E, por exemplo, eu só consigo dar mais trocas, né, dessa vivência com outras mães, outros pais, né, que têm a maternidade atípica, porque por mais que as outras pessoas, até mesmo familiares, tentem entender, não consegue. É só quem vivencia. Então, a gente tenta explicar, falar um pouco, né, elucidar, assim, para ter uma convivência social, mas o viver, o sentir... Vai ser único. É único. É único e cada pai, cada criança típica também é única. Mas essa parte de a gente se resignificar, né? Ter essa visão, assim. Eu tive um luto depois, o Alan foi logo no começo no diagnóstico, daí eu já fui aquela que, não, vamos lá, vamos correr atrás, vamos ver isso. E depois, quando estava mais estabelecido, daí eu tive o meu luto. Daí eu tive o meu luto. Daí eu tive o meu tempo, onde eu também fiquei mais deprê, também passei, né, por uns processos, iniciamos as meditações, que me auxiliou bastante, então... Aí eu tive outro momento de ver de outra forma. Então, até o luto veio no momento certo. Então, a gente vivencia a dor. A gente precisa vivenciar essa dor. Porque eu estava segurando. Eu segurei. Chegou um momento que não Na realidade, a gente diz que segura... não expressar, Lari. Porque o nosso corpo... Porque, assim, quando a gente passa por um conflito inesperado ou dramático, o corpo sempre vai responder de alguma forma. Então, às vezes, tem um que vai expressar chorando, ficando triste, aborrecido, irritado. Outro, naquele momento, ele não tá falando nada, mas aí o corpo dele tá mudando. Então, muitas vezes, tem mulheres, né, que podem vivenciar uma ganha de peso tremendo, outras podem perder o peso, outras começam a ter muitos sintomas, por exemplo, dores no corpo, muitas dores, alergia, que é toda a sobrecarga. Alergia, não. Alergia tá mais relacionado a um conflito de contato. Quando é um conflito assim... tipo, combate? Um conflito assim, o de alergia é, por exemplo, se tu sofreu algum abuso, alguém te tocou e tu não queria, aí tu vai desenvolver uma alergia. Agora, quando é uma situação mais assim, que a pessoa ouviu, pode trazer labirintite, pode trazer
ganho de peso, perca de peso, pode trazer dores no couro, começa a ter muitas dores, começa a desenvolver dor no estômago, porque é tudo a raiva, todo o nervosismo que eu estou guardando. Eu, na época, passei bastante. Como eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, então ele também queda de cabelo, cai a imunidade, comecei a ter vários outros sintomas, a minha pele, meu rosto, pura ferida. Curar. Sim, eu tive essa outra, daí que eu deixei as emoções vir no momento ali, onde eu fui me tratar novamente, onde eu fui ver e bora pra frente. Bora pra próxima. Lari, olha, né, Joana? Foi um episódio e tanto. A gente quer te agradecer e que a nossa audiência possa levar com carinho tudo isso que a Lari trouxe aqui, né? Ela trouxe o tempo inteiro a realidade. Você ser real, você perceber que não existe facilidade, mas que tudo está relacionado a você dizer sim, né? Naquele momento eu vou dizer sim, agora eu consigo dizer sim, né? Quando ela fala sobre o luto, né? Dizer sim para esse processo. E para você, né, que é da nossa audiência, se identificou com alguma situação dessa, seja muito bem-vindo. A Lari tem deixa o teu Instagram, Lari, por favor, Ateliê da Lari, para os pessoal entrar lá, conhecer o trabalho dela, que é lindo, gente. @Ateliê da Lari, com 2T, né, no ateliê. Ateliê Lari, na verdade. Ateliê Lari. E também a gente tem na cidade aqui a associação que foi criada, né? Na época, assim, a gente se juntou vários pais, a gente iniciou um processo de cuidado, né? Assim, de trocas, informações, daí veio outros pais que tinham uma motivação mais, não, vamos lá, vamos lutar pelos direitos, vamos mostrar um pouco mais o que é o autismo. Aí foi criada a associação, né, a PAR. Oh, que legal. Também tem associação, depois a gente deixa ali o arroba bem certinho para quem quiser conhecer. Tem o pessoal lá que acolhe, né, quem recebe o diagnóstico, que não tem, às vezes, um norte do que fazer, porque a gente começou... Uma rede de apoio, né? Isso, a gente começou a juntar os pais, porque a gente, meu Deus, e agora? Então, a gente, que o outro conhecido, a gente começou com um grupo de WhatsApp, com troca de informações, e hoje ele já está a associação com outras pessoas, que tem pessoas lá que estão à frente, que daí faz os eventos, que a gente consegue, vai atrás da prefeitura, dos outros lugares, para conseguir, né, garantir os direitos e principalmente divulgar, né, sobre o autismo, o que é o autismo de verdade, que as pessoas, o que é a maior dificuldade mesmo, as pessoas compreender o que é o autismo e aceitar. Muitos acham que é modismo, porque está muito recente, muitas informações novas também, então é tudo um processo aí de conhecimento, então a gente tenta trazer um pouco disso também. Legal, são sementes, né, que a gente precisa começar a semear aqui. E que a gente possa cada vez multiplicar mais saberes, né? E que a frase que vem o tempo inteiro é aquela: o amor que adoece é o mesmo amor que cura. Assim se cria associações, assim se cria necessidades para um apoiar o outro, né? E quem ganha com tudo isso são os pais e as crianças. Lari, muita gratidão, né, pela oportunidade de tu estar aqui no nosso primeiro episódio de março, né, Joana? Sim. Foi muito gratificante. Eu sou muito grata a vocês terem dado esse espaço, né, terem me convidado, e eu poder falar um pouco da realidade, poder mostrar um pouco sobre o que é ser mãe atípica, o que é conciliar isso com a vida pessoal, profissional. Então, para mim também foi muito gratificante poder falar um pouquinho sobre essa realidade. Eu muito obrigada também. E lembrando, mulheres, que mulheres curam mulheres. Que a gente possa se unir mais, né? O Jonas Cash tem esse olhar mais carinhoso para as pessoas, contando as suas histórias, mas agora nós também viemos com uma pegada mais também de negócios da alma, né, Joana? Sim, exatamente. Até quando você estava contando a história, né, isso que eu falei, eu quis empreender porque um dia eu já me imaginava mãe. E eu já imaginava isso mesmo. Não, eu quero poder trabalhar e conciliar tudo isso, né? E aí que tá o desafio, porque a gente tem uma idealização de como vai ser. E é tão bom ouvir outras pessoas que vivem isso, porque a gente consegue se identificar.
de uma forma ou de outra, né? É que nem eu esperava ter uma carreira, né, profissional Sim. no sentido. E Tu não imaginava empreender, foi uma coisa que Não. aconteceu, né? Sempre gostei de fazer Aham. algo assim, mas não era o que eu queria. Eu queria ter uma carreira profissional, o meu sonho era fazer a faculdade, ter minha profissão, Sim. né, e seguir, evoluir nessa parte. Só que o destino mostrou, não, você vai fazer diferente. Isso, E aham. veio e foi exatamente como precisava ser. Porque se eu tivesse numa profissão, provavelmente talvez, dependendo de como fosse esse trabalho, eu teria que abrir mão integralmente para poder ficar com o Miguel. Então, Isso. dessa forma, eu consegui conciliar, eu consigo ter o meu tempo, eu consigo... É isso que você falou, um dia eu precisei levar ele fazer terapia. Tudo bem, eu organizo o meu trabalho depois, eu faço um pouquinho de noite, a hora que o pai tá em casa. Então, essa simbiose é legal, né? Isso. E essa permissão pra gente fazer as coisas Só também é legal. empreender pra conseguir fazer isso. Só, exatamente. Senão Se não for um teria- trabalho fixo, já não Não conseguiria. conseguiria. É bem difícil. E aí, talvez, né? Vocês duas de realidades bem diferentes da minha maternidade. Porque eu maternei trabalhando, né? CLT. Então, assim, até quando a criança ficava doente, tu ficava com aquele sentimento, meu Deus, mas aí eu vou receber uma falta e não vou me valorizar. Então, tudo acontece como tem que ser, não é verdade? Exatamente. Então, gratidão, Lari. Gratidão, Jana. Ari. Encerramos esse episódio com muito carinho, com muito amor, né, Jana? Sim, E inspirando outras mulheres. brinde? Um brinde. Porque mulheres curam mulheres. Isso, aí.